Alô você, participante da edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou a professora Dirce e vou dar dicas valiosas para você acertar o maior número de questões na prova de linguagens. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então preste atenção. O que é preciso para acertar o maior número de questões na prova de linguagens? Ficou interessado? Então é preciso observar de forma técnica a espinha dorsal, aquilo que serve de base de sustentação para a prova de linguagens. Estou falando das 9 competências que compõem a matriz de referência do Enem. A prova de linguagens é composta por língua portuguesa, literatura, artes, educação física e língua estrangeira. Mais ou menos 5 questões para cada competência. É preciso entender que as questões do Enem saem de um banco de questões que são pensadas dentro dessas 9 competências. E o que nós vamos fazer aqui hoje é estudar as competências e aplicá-las a cada questão. Bom, é preciso também entender que essas competências, elas são cobradas de uma forma técnica. Você precisa ler o enunciado da questão, ler a questão e ver se aquela alternativa se encaixa naquele enunciado. E quais são essas 9 competências? As competências são, a primeira fala sobre a tecnologia da comunicação, ou seja, tecnologia da comunicação em diferentes linguagens, linguagem verbal, não verbal, charges, cartoons, anúncios publicitários e propagandas. São aquelas questões que falam sobre os gêneros textuais e as funções da linguagem. Quais são essas funções? Função referencial, função metalinguística, função fática, função apelativa, função poética. Então, todas as questões que falam sobre gêneros textuais em linguagens verbal e não verbal ou multimodal estão falando sobre a competência número 1. E o que é preciso para você resolver essas questões? É preciso que você observe a imagem, leia o texto verbal para entender a mensagem. Então, são questões que vão falar sobre os diversos gêneros, em diversos tipos de linguagem e também sobre as suas funções. A competência número 2 é a língua estrangeira moderna. A competência número 3 fala sobre as práticas físicas que levam à saúde, a um bem-estar. Essas questões, elas não levam em conta a estética. Essas questões, elas levam em conta a saúde. Então, é preciso observar que não há um padrão estético, não são questões que vão falar sobre padrões de beleza pré-estabelecidos, são questões que vão falar sobre a saúde, sobre a sua saúde, sobre a saúde pública da sociedade. A quarta competência, ela fala sobre a arte expressando ideias e emoções. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio exige que o candidato respeite a diversidade cultural dos diferentes povos e suas expressões. A próxima competência é a literatura, os movimentos literários, o pré-modernismo, o modernismo, a literatura contemporânea que vem ganhando espaço nas últimas edições do Enem. E é preciso lançar um olhar para o texto literário e para o contexto o qual ele está inserido. O texto e seu contexto. O autor inserido dentro de um contexto sócio, histórico e cultural. A próxima competência, ela fala sobre o texto, o contexto e as suas funções. É preciso entender que todo texto tem um contexto e todo contexto tem uma função. E que essa função pode ser uma função argumentativa, pode ser uma função expositiva, uma função narrativa. São questões que vão falar sobre a compreensão e a interpretação. E qual é a diferença? Questões que falam sobre a compreensão, elas estão
dentro do texto. As respostas estão dentro do texto. Você vai buscar a resposta no texto. Exemplo: de acordo com o texto, segundo o autor do texto. Então, essas respostas estão onde? No texto. Volte ao texto. As questões de interpretação estão fora do texto. Exemplo: após a leitura do texto, infere-se que, né? Após a leitura do fragmento de texto acima, conclui-se que. Então, são questões que vão falar sobre os conhecimentos que você adquiriu ao longo dos anos escolares. Você vai aplicar para resolver essas questões conhecimentos das demais áreas. Bom, a próxima competência, ela fala sobre opiniões, né? Pontos de vistas e opiniões. E que questões são essas? São questões em que o enunciador tenta convencer o leitor pela sedução, pela comoção ou pela chantagem. A oitava competência, ela fala sobre a diversidade linguística. A língua portuguesa não é única. E se ela não é única, ela depende de muitos fatores. Fatores sociais, fatores regionais, fatores de faixa etária, né? Fatores de grau de escolaridade. O Enem também exige que se respeite as variedades linguísticas e que compreenda a língua portuguesa como um patrimônio linguístico de preservação da identidade nacional. Mas sem esquecer de usar, em momentos específicos, a norma culta da língua portuguesa. E a última competência é aquela que fala sobre a tecnologia da informação dentro da internet. A internet, suas ferramentas de busca e as redes sociais. Facebook, WhatsApp, Twitter, blogs, SMS, Instagram, né? Então, são questões que vão mostrar o impacto social das tecnologias da comunicação dentro, né, da sociedade, no nosso cotidiano. Bom, agora eu vou falar sobre os conteúdos que possivelmente vão cair na prova do Exame Nacional do Ensino Médio e, em seguida, mostrar algumas questões. Então, quais são os conteúdos que podem cair na prova de linguagens? Só um momentinho. Bom, gêneros textuais, um conteúdo que aparece já apareceu em várias edições e continua aparecendo. A prova é repleta de gêneros textuais, tirinhas, cartoons, propagandas, charges, fragmentos de romances, poemas, propagandas, anúncios publicitários. Intertextualidade, né? A relação que um texto tem com outro texto, quando um texto dialoga com outro texto. Então, essa relação intertextual é muito presente nas questões do Enem. Outro conteúdo é a variação linguística, que está presente nas competências, entender que a língua portuguesa não é única e que dela depende inúmeros fatores. Então, é tratar a questão com respeito. A variação linguística existe e você deve tratá-la com respeito. Jamais marque opções que mostrem, assim, um preconceito linguístico. Outro conteúdo são as funções da linguagem, função metalinguística, função referencial, função poética, função emotiva, função fática. As funções da linguagem norteiam toda a prova do Enem. Figuras de linguagem. Aí você vai me perguntar, quais são as figuras que mais caem no Enem? Bom, nas edições anteriores, as figuras que mais apareceram foram a metáfora, a metonímia, a ironia, a hipérbole, o paradoxo, a gradação, a prosopopeia. São figuras que podem aparecer nessa edição do Enem. Às vezes, a questão não é nem para você identificar a figura, às vezes é para você identificar por que aquela figura de linguagem foi utilizada no texto. Tecnologias da comunicação, norteiam vem ganhando assim
um grande número de questões, né? Faz parte do nosso cotidiano e também essas tecnologias estão presentes na prova do Enem. Interpretação de texto. Que tipos de texto? Textos jornalísticos, né? Textos publicitários, tirinhas, interpretação de fragmentos de romances, interpretação de poemas, interpretação também de letras de canções. Então, nós vamos encontrar diversos tipos de letras de canções, um Tom Jobim, Caetano Veloso, Villa-Lobos e até mesmo letra de funk, como apareceu na edição passada. Então, fiquem atentos às letras das canções. Às vezes, não é bem a letra para você interpretar, mas é para entender como que aquilo foi construído, como que o texto foi construído. Como que o texto foi construído. Interpretação de textos de temáticas relevantes que falem sobre a mulher ou a violência contra a mulher, a criança e do adolescente, textos que vão falar sobre o estatuto do idoso, textos que podem falar também sobre a resistência negra, textos que falam sobre o trânsito, as leis de trânsito, textos que falam sobre a sustentabilidade. Então, essas referências podem aparecer também como conteúdos da prova de linguagens. Bom, estilos literários que vão do barroco, do arcadismo, até a literatura contemporânea, que vem ganhando força, né? Que vem se mostrando bem consistente nas últimas edições. E também os autores clássicos, né? Que podem aparecer, além dos autores contemporâneos. Então, Manuel Bandeira, Drummond, Lima Barreto, são os autores que mais apareceram, né, nas últimas edições. Mas também autores contemporâneos, como, por exemplo, Paulo Leminski, Ivan Ângelo e Dalton Trevisan, além de outros, Domingos Pellegrini e Hilda Ist, tá bom? São autores que podem aparecer na prova do Enem. O Enem não é feito só de autores clássicos. Autores contemporâneos também são contemplados na prova, ok? E agora, vamos proceder à resolução comentada de algumas questões e a aplicação das competências dentro dessas questões, tá bom? Questão 1. De acordo com alguns estudos, uma inovação do português brasileiro é o R caipira, às vezes tão intenso que parece valer por 2 ou 3, como em porta ou carne. Associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica e histórica, embora o R tenha sido uma das marcas do estilo matuto do ator Mazzaropi em 32 filmes. Seguindo as rotas dos bandeirantes paulistas, em busca de ouro, os linguistas encontraram o R supostamente típico de São Paulo em cidades de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, formando um modo de falar similar ao português do século XVIII. Quem tiver paciência e ouvido apurado poderá encontrar também na região central do Brasil o S chiado, uma característica típica do falar carioca que veio com os portugueses em 1808 e era um sinal de prestígio por representar o falar da corte. A história da língua portuguesa no Brasil está revelando as características preservadas do português, como a troca do L pelo R, resultando em pranta em vez de planta. Camões registrou essa troca em Os Lusíadas. Lá está um frautas no lugar de flautas. E o cantor e compositor paulista Adoniran Barbosa a deixou registrada em frases como frechada do teu olhar, do samba Tiro ao Álvaro. O enunciado da questão diz o seguinte: com base na afirmação de que associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica e histórica, o texto propõe uma discussão sobre o quê?
Então, preste atenção, a questão está dentro da competência que fala sobre a língua portuguesa como um patrimônio de preservação da identidade nacional. Então, não pode ter preconceito. Então, qual seria a alternativa, né, que completa o enunciado da questão? O texto propõe uma discussão sobre a relevância da fala de prestígio na época da corte portuguesa? É sobre isso? Não. A inovação do português brasileiro sem equivalente em Portugal? Também não. Razões históricas do preconceito sobre a fala regional do Brasil? Não. Importância do estudo, da preservação e do respeito à língua falada no Brasil. Alternativa D completa o enunciado da questão 1. Então, vejam bem, são várias as questões sobre a língua portuguesa como um patrimônio linguístico, um patrimônio de preservação da nossa identidade. Então, escolham sempre alternativas que falem sobre isso. Então, ao estudar aquela competência, né, a competência 8, você acerta essa questão. Por isso que eu disse no início aqui que havia uma maneira de acertar o maior número de questões. E é essa maneira, estudando as competências, você acerta aqui que a alternativa correta é a letra D. Uma segunda questão seria: Vaca Estrela e Boi Fubá, de Patativa do Assaré, um cordelista. Seu doutor, me dê licença, pra minha história contar. Hoje eu tô em terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do currá. Eu sou fio do Nordeste, não nego meu naturá, mas uma seca medonha me tangeu de lá para cá. Então, com esses versos fabulosos de Patativa do Assaré, vem afirmar mais uma vez que existe uma variedade linguística. A língua portuguesa não é única. E aqui, vários fatores justificam o emprego desta língua portuguesa. O fator regional, o fator da baixa escolaridade. Então, vamos à questão. Considerando-se o registro linguístico apresentado, a letra dessa canção exalta uma forma específica de dizer? Utiliza elementos pouco usuais na língua? Influencia a maneira de falar do povo brasileiro? Discute a diversidade lexical de um dado grupo social ou integra o patrimônio linguístico do português brasileiro? Essa tá fácil, né, pessoal? Integra o patrimônio linguístico do português brasileiro, letra E. Então, basta estudar a competência 8 que você não erra uma questão como essa. A próxima questão fala sobre os smartphones estão sugando a sua produtividade. Você abriria a mão deles? Telefones inteligentes drenam nossa atenção, mesmo quando desligados. E isso não é nada bom para a sua carreira. Pesquisadores e empresas tentam achar uma solução para o problema. Funcionários estão distraídos com seus smartphones, browsers, web, aplicativos de mensagem, sites de compras e muitas redes sociais. Os trabalhadores distraídos são improdutivos. Uma pesquisa de CareBuilder descobriu que os gerentes de contratação acreditam que os funcionários são extremamente improdutivos e mais da metade desses gerentes acreditam que os smartphones são culpados. Alguns empregadores disseram que os smartphones degradam a qualidade do trabalho, diminuem a moral, interferem no relacionamento entre chefe e empregado e fazem com que os funcionários percam os prazos. Os funcionários entrevistados discordaram e apenas 10% disseram que os telefones prejudicam a produtividade durante o horário de trabalho. A única solução é uma combinação entre treinamento, educação e melhor gerenciamento. Os departamentos de RH devem procurar um problema maior. A distração extrema do smartphone pode significar que os funcionários estão completamente desativados do trabalho. Os motivos para isso devem ser identificados e abordados. A pior solução é a negação. Então, nesse texto de Elgan, vem a seguinte pergunta. Ao expor um problema contemporâneo do mercado de trabalho e apontar uma solução,
o texto evidencia o quê? Então, o texto fala sobre smartphone, né? Que é uma ferramenta, né? É um aparelho, né? Que todos nós usamos. Então, é a tecnologia da comunicação, como foi falado aqui, a competência 9, né? A última competência que fala sobre a tecnologia da comunicação e o impacto social, o impacto que causa no ambiente de trabalho. A questão diz o seguinte: ao expor um problema contemporâneo do mercado de trabalho e apontar uma solução, o que o texto evidencia? O texto evidencia a relação entre as carreiras e as tecnologias de informação e comunicação, discordância entre empregadores e funcionários no que diz respeito à produção, negatividade do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho, desvinculação entre o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e a produtividade no trabalho, ou necessidade de uma compreensão ampla e cuidadosa do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho? A resposta certa é a alternativa? É a necessidade de uma compreensão ampla e cuidadosa do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho, como diz muito bem a competência número 9. Por isso, você tem que estudar as competências para acertar o maior número de questões na prova de linguagens. Então, próxima questão. Olha aí, questão 4. A questão 4 mostra aqui vários dispositivos. Ela está numa linguagem não verbal, né? Usando aqui uma linguagem não verbal, o que a gente vê? Vários dispositivos de armazenamento de informações, né? E eles estão ali numa sequência cronológica, do mais antigo para o mais recente. Vamos ver a pergunta? Os quadrinhos apresentam a sequência de certos dispositivos eletrônicos criados no decorrer da história, destacando o quê? A alienação provocada pelo uso excessivo da tecnologia nas sociedades urbanas contemporâneas, o estágio mais recente da evolução tecnológica para o armazenamento de dados digitais, os diferentes tipos de dispositivos usados atualmente para a gravação de dados digitais, o desperdício de matéria-prima proveniente da indústria tecnológica, a comparação entre evolução humana e tecnológica. Então, nesta quarta questão, a resposta correta é aquela que é apontada pelaquela nuvem. Não sei se vocês perceberam, há vários dispositivos. Nós temos lá o disquete, dá para voltar um pouquinho? Ah lá, o computador, o disquete, o CD, o pendrive e, por fim, a nuvem, que armazena uma grande quantidade de informações. Voltando à pergunta aqui, olha lá, os quadrinhos apresentam a sequência de certos dispositivos eletrônicos criados no decorrer da história, destacando o estágio mais recente, ele está destacado, a nuvem, os outros estão olhando, né, para a nuvem. Então é preciso interpretar a linguagem não verbal, associar aqui a pergunta, no caso, né, para interpretar. Então aqui mostra o estágio mais recente, que é a nuvem, né, o estágio mais recente da evolução tecnológica, para o armazenamento de dados digitais. Então, dá um destaque para aquela nuvem no final, certo? Bom, a questão 5 diz o seguinte: hoje, críticas e frustrações dos clientes encontram um canal imediato nas redes, que funcionam como amplificadoras de rápido alcance. O monitoramento constante de tudo que é publicado sobre determinada marca é vital para reagir rapidamente em situações que podem ser prejudiciais à imagem corporativa. Uma possibilidade é recorrer a agências que oferecem serviços especializados de estratégias de comunicação. Como esses serviços custam caro, é comum as pequenas e médias empresas apostarem em times internos para realizar o monitoramento. Os especialistas alertam: não transforme as redes sociais em um serviço de atendimento ao consumidor. Sempre que possível, tire a conversa do espaço público. Se uma reclamação surgir em sua página, responda rapidamente, lamentando o ocorrido. Em seguida, peça e-mail e telefone de contato e resolva a questão diretamente com o consumidor. Esse tipo de atividade faz com que essa mesma pessoa volte à internet, mas agora para falar bem da empresa. Então,
Então, nesse texto, né, de DAT, vamos ver qual é a questão. As novas tecnologias têm alternado a dinâmica entre empresas e consumidores. Então, mais uma questão falando sobre as novas tecnologias, como estão previstas nas competências, né? Então, as novas tecnologias têm alterado a dinâmica entre empresas e consumidores. Essa nova ordem do mercado tem efeitos benéficos para a sociedade, como o quê? Construção de relações sociais mais responsáveis, garantia das informações propiciadas pelas redes sociais, promoção de relações mercadológicas pautadas em interesses pessoais, propagação de relações interpessoais mediadas por interesses de mercado, divulgação de informações para atingir a reputação de empresas. A alternativa correta é a construção de relações sociais mais responsáveis. É preciso tomar cuidado com o que se publica, com o que se posta nas redes sociais. Bom, então vocês viram aqui um número de questões que falam sobre as tecnologias da comunicação. Dando continuidade, mais uma questão que fala também sobre as tecnologias da comunicação, que fala sobre o CAPTCHA, né? Chama o CAPTCHA de herói ou vilão, né? Todas as pessoas que já utilizaram a web para a realização de tarefas, como criar um perfil em uma rede social, fazer um cadastro, né, em um sistema de comércio eletrônico ou em um portal de notícias, entre tantas outras, já se depararam com o CAPTCHA. Esse teste apresenta-se como um conjunto de caracteres que aparecem em imagens distorcidas, conforme a figura 1. E que as pessoas precisam decifrar e digitar num campo de formulário. Elas precisam realizar essa tarefa para provar que são seres humanos e não robôs. O uso do CAPTCHA, com esse objetivo, presume, portanto, que qualquer ser humano, mas nenhum robô, seria capaz de executar a tarefa proposta. Para as empresas que utilizam o CAPTCHA, ele é o herói, que tem a missão de diferenciar pessoas de robôs. Para as pessoas que precisam passar pelo teste do CAPTCHA para executarem suas tarefas, certamente ele é um vilão. Em muitos casos, quando tentam passar pelos testes, veem-se obrigados a repetir diversas vezes até conseguirem acertar. Além de problemas com a falta de segurança e da experiência ruim para a maioria das pessoas, outro fator negativo para o CAPTCHA são as suas barreiras de acessibilidade. Isso representa um grande problema, principalmente para as pessoas que são cegas, têm baixa visão ou dificuldades de aprendizagem, como a dislexia, as quais podem ficar impedidas de realizar importantes tarefas na web. Então, aqui é disponível no acesso digital esse texto que também fala sobre a tecnologia, mas traz uma novidade. Olha só. Os efeitos causados pelo surgimento de novas tecnologias podem contribuir positiva ou negativamente para a sociedade. E, de acordo com o texto, a ferramenta CAPTCHA causa impacto social. Por quê? Agora, dessa vez, por que ela causa um impacto? Ela dificulta o acesso dos usuários a ambientes virtuais? Ela traz alguma dificuldade, como nós vimos no último parágrafo? Busca a distinção de pessoas e máquinas para garantia de proteção? Interfere na utilização de diversos sistemas por pessoas competentes? Auxilia no preenchimento de informações em um formulário? Resolve problemas de invasão de sistemas por programas automatizados? A resposta correta é a alternativa A. O último parágrafo estava bem claro e dizia que dificulta o acesso dos usuários a ambientes virtuais. Então, é preciso voltar ao texto, se você tiver tempo para resolver esse tipo de questão. Então, é mais uma questão dentro da última competência que fala sobre o impacto da tecnologia da comunicação no nosso cotidiano. Próxima questão, essa aqui, ó. Linguagem não verbal, né? E linguagem verbal. Olha o texto 1. Um coração, né? Erguendo ali um peso. E o texto 2. Esporte é saúde. Então, é uma questão que fala sobre a prática física, né? E o que nós falamos aqui no início, né? O que nós comentamos aqui no início? Que a prática física leva ao bem-estar, à saúde individual e à saúde pública. Leva à saúde e não
a estética, né? Então, a questão mostra esses dois textos não verbais e depois o terceiro texto, que fala, um texto verbal, que vai falar sobre uma análise. Analisemos o conceito de saúde formulado na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, também conhecido como Conceito Ampliado de Saúde. Foi fruto de intensa mobilização que se estabeleceu em diversos países da América Latina, como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Recordemos seu enunciado em sentido amplo: a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, esporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Então, com esse texto de Batistella, vem a questão. Com base no conceito ampliado de saúde, né, podemos interpretar que as imagens dos textos 1 e 2, né, então nós vimos isso numa competência que fala sobre a saúde, as imagens dos textos 1 e 2, aquele coração, né, e aquele slogan que fala sobre a saúde, né, sobre esporte e a saúde, convidam a pensar sobre o conceito ampliado de saúde, criticam a relação entre a prática de exercícios e a saúde, coadunam-se com o conceito de saúde construído na conferência, exemplificam a conquista do estado de saúde em um sentido amplo, reproduzem a relação de causalidade entre fazer exercício e ter saúde. E a resposta certa é a letra E. Reproduzem a relação de causalidade entre fazer exercício e ter saúde. Lembra que eu falei da competência, né, das práticas esportivas que levam à saúde, né, e não à estética, né? Então, são práticas que visam o bem-estar. Se você guardou a competência, você acerta a questão. A próxima questão é sobre arte, né? A arte como expressão de ideias e emoções, né? É preciso não ter preconceito, é preciso entender uma diversidade cultural. Então, aqui nessa questão, nós temos aqui uma obra de Joseph Kosuth, data de 1965, né? E se constitui por uma fotografia de cadeira, como vocês podem observar, uma cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira, né? Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte, então, observem bem, eu tenho aqui uma cadeira, depois eu tenho o retrato de uma cadeira, o quadro de uma cadeira e o verbete cadeira, sendo explicado ali, né? Assento com encosto e pernas, né? Lugar de honra ocupado por político, cientista, né? Literato e etc., né? Cátedra. Então, aqui eu tenho o significado da palavra cadeira, uma cadeira de verdade e um quadro de uma cadeira. E a questão é sobre arte, né? Então, trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte, ela não é a realidade, mas uma representação dela. Então, a obra de arte não é realidade, ela representa a ideia de realidade. Ela expressa ideias e expressa emoções. A arte é isso. Ela não é a realidade, ela expressa ideias e expressa emoções. Temos agora uma questão 9, que é uma questão de literatura. Já de cara a gente dá ali, né? A gente se depara de cara com o texto de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O texto em que Policarpo leva uma petição e pede que a língua portuguesa seja substituída pelo tupi-guarani. Todos lembram desse episódio. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Sabendo, além, que dentro do nosso país, os autores e os escritores com especialidades
os gramáticos não se entendam no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Trecho fabuloso de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Então, Lima Barreto, autor pré-modernista. E vem a pergunta, nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pelo por que ele usou a norma culta para escrever a petição. Essa aqui tá fácil, né? Porque é uma situação social de enunciação representada, porque há uma divergência teórica entre gramáticos e literatos, pouca representatividade das línguas indígenas, atitude irônica diante da língua dos colonizadores ou tentativa de solicitação do documento demandado. Então, o Policarpo Quaresma escreve usando ali a língua culta porque trata-se de uma situação social de enunciação representada. Ou seja, ele faz uma correspondência oficial. É uma petição, então ele tinha que usar a norma padrão da língua portuguesa, como está lá na competência 8. Você pode entender as variedades linguísticas, mas não pode negar, em momentos específicos, o quê? O uso da norma culta da língua portuguesa. Esse foi um momento do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Próxima questão, também de literatura, né? Aqui é uma explicação de Manuel Bandeira sobre a criação do poema Vou Embora para Pazárgada. Então ele usa o texto para explicar como ele criou a poesia Vou Embora para Pazárgada, aquela que ele diz assim, vou embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Então, como ele criou? Aqui ele dá uma explicação, né? Vou Embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha vida. Vi pela primeira vez esse nome Pazárgada quando tinha os meus 16 anos e foi um autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como de Le Vinchon, o Voyage de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, um momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Pazárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Dessa vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele um esforço toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita, neste mundo de aparências, uma cidade ilustre que hoje não é mais a Pazárgada de Ciro, e sim a minha Pazárgada. Então, com a palavra, o mestre Manuel Bandeira. E vem aí a questão. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam o quê, gente? Olha só, as funções da linguagem. Função referencial, função metalinguística, função apelativa, função fática, função emotiva. E nesse fragmento, a função da linguagem predominante foi qual? Emotiva, referencial, metalinguística, poética ou apelativa? Aqui não tem erro, foi a metalinguística. Bandeira explica o processo da criação do poema Vou-me embora para Pazárgada. Questão C, alternativa C. Metalinguística porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. Alternativa C. A questão 11 é sobre algumas palavras do nosso vocabulário. De onde vem, por exemplo, a expressão cabra da peste? E o texto vem explicando muito bem. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de textos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste. É um bom exemplo dessas construções. Para compreender
Essa expressão, tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso, ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhen-nhen-nhen por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no tupi-guarani e nhen significa falar. Então, aqui duas expressões sendo explicadas, né? O nhen-nhen-nhen e o cabra da peste, né? A expressão cabra da peste. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com o quê? Com os registros do inventário do português brasileiro, justificativas da variedade linguística do país, influências da fala do nordestino no uso da língua, explorações do falar de um grupo social específico ou representações da mudança linguística do português. A alternativa correta é a alternativa A, registros do inventário do português brasileiro. Ele fala sobre a origem das expressões cabra da peste e nhen-nhen-nhen. A próxima questão é sobre deserto de sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 quilômetros quadrados entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Dômeco. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal, que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas. Então, com esse texto de Terra da Gente, vem a questão. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi vinculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence a que gênero? Relato, verbete, artigo, reportagem ou resenha? Bom, trata-se de uma reportagem sobre aqui o Salar de Atacama. Aqui não tem dúvida, né? Então a resposta certa é a alternativa D, reportagem pela apresentação de informações e dados sobre o Salar de Atacama. A próxima questão é um poema, né? Um poema de Gregório de Matos Guerra, que é um autor, né, do barroco brasileiro, né? O famoso Boca do Inferno. Então, quando você estuda o barroco e o Gregório de Matos, você já se prepara que um poema de Gregório tem sempre o quê? Uma crítica, né? Então, nesse poema de Gregório aqui, quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada, de sua mesma telha receiosos? Adeus, praia, adeus, ribeira, de regatões tabaquista, que vem de gato por lebre, querendo enganar a vista. Nenhum modo de desculpa tendes que valer-vos possa, que se o cão entra na igreja é porque acha aberta a porta. Então, Gregório irreverente, né? Gregório satírico, né? O famoso Boca do Inferno, o nosso poeta baiano. E vem a pergunta: ao organizar as informações no processo de construção do texto, o autor estabelece sua intenção comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos explora os ditados populares. Com qual objetivo que ele fala? Se o cão entra na igreja é porque acha a porta aberta. Então ele usa esse dito popular aqui no último quarteto da poesia. Com que objetivo? Com que intenção? Com a intenção de enumerar, descrever, demonstrar, recomendar ou criticar? Se é Gregório de Matos, se é barroco brasileiro, criticar comportamentos, a alternativa é. Bom, gente, é muito importante, né, entender que textos contemporâneos vão aparecer também para vocês interpretarem, para vocês fazerem a compreensão, entender
que gêneros textuais também podem ser híbridos. Às vezes, num poema, nós vamos ter também uma referência a um gênero argumentativo, mesmo sendo um poema, ele pode fazer referência. Dentro de um poema, pode haver também uma descrição. Então, o gênero híbrido também está em alta. E também o hipertexto, que é esse texto, né, que nós estamos cotidianamente lidando com eles. É o texto que mostra, por exemplo, que não é preciso mais ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. O hipertexto é como a tela do computador. Você entra no site e você pode fazer a leitura na ordem que você quiser. É você, né, que vai escolher ali por onde você vai começar, em qual janela você vai clicar. Você não precisa fazer uma leitura linear. Então, o hipertexto está aí. E muitas vezes você que é o leitor passa também a ser o escritor, quando você coloca ali uma crítica, quando você coloca ali uma observação, quando você dá a sua opinião dentro de um texto. Então, isso vem sendo cobrado também nas questões do Enem, tá? A situação em que o escritor, né, ele dá oportunidade para o leitor também expressar a sua opinião. Isso a gente vê muito no hipertexto. Bom, uma língua e múltiplos falares, né? Aqui é a nossa última questão, que também fala sobre a língua portuguesa. E, como eu disse no início, né, a língua portuguesa ela é um patrimônio e ela precisa ser respeitada, porque ela é a preservação da nossa identidade. Então, toda a prova do Enem, das últimas edições, né, em todas as provas, nós notamos a presença de questões que falam sobre a própria língua portuguesa em sua diversidade cultural. Eu gostaria de desejar a todos vocês, né, uma excelente prova, né, que vocês possam estudar as competências, né, que é aí a espinha dorsal do Enem, aquilo que serve de base, de sustentação a todas essas questões aqui, para vocês acertarem o maior número de questões. Então, o segredo é estudar as competências para acertar o maior número de questões. Um forte abraço a todos vocês e boa sorte na edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio.